Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos analisar os fundos de investimento do Nubank. Estou aqui com o Antônio e a gente vai analisar todos os detalhes de dois fundos de renda fixa do Nubank para saber se é uma boa ou não investir nesses fundos. Bom, os dois fundos que nós vamos analisar hoje é o Nu Reserva Imediata e o Nu Reserva Planejada. Ambos estão disponíveis para investir no aplicativo Nubank. A gente vai deixar o vídeo passando aí para vocês conferirem como acessar eles. Pessoal, então vamos aqui direto para a tela do meu computador para a gente analisar as características desses fundos. Já estamos aqui no blog do Nubank, onde tem um artigo que eles explicaram as diferenças entre esses dois fundos e a gente vai utilizar ele como base aqui na nossa análise, tá? Logo de cara a gente vê o tipo desses dois fundos de investimento, né? Então, o Nu Reserva Imediata, ele é um fundo de renda fixa e como o próprio nome diz, o objetivo dele é que os clientes do Nubank possam investir a sua reserva de emergência, né? A sua reserva imediata nesse fundo. Esse fundo ele tem uma cesta de investimentos de renda fixa. A maioria, né, dos investimentos da carteira desse fundo está em títulos públicos, mas também tem debêntures, CRIs, CRAs, tá? Então a carteira desse fundo, além de ter títulos públicos, tem uma parcela de CRIs e CRAs e debêntures. Depois, o segundo fundo é o Nu Reserva Planejada. Esse fundo, como está descrito aqui no blog do Nubank, ele é um fundo de renda fixa de crédito privado. Então ele vai ter uma parcela maior em títulos de crédito privado, como debêntures, CRIs, CRAs ou outros papéis aí privados. Vamos para a próxima característica desse fundo agora. Comentando um pouco sobre a liquidez dos dois fundos, o Nu Reserva Imediata é D+0, então ele tem liquidez imediata, e o Reserva Planejada é D+11, então a partir do seu resgate, contando 11 dias, você terá o dinheiro na sua conta. Aqui já é uma característica legal de a gente analisar, porque como o Nu Reserva Imediata é feito para ser um fundo de reserva de emergência, ele tem esse resgate rápido, né? Então, caso você precise resgatar algum dinheiro para pagar uma conta, etc., ele tem a liquidez em D+0. Já o Nu Reserva Planejada é um fundo que o Nubank aqui aconselha, né, para que seja para investimentos de médio e longo prazo. Por isso que ele tem um prazo de resgate maior, né, um prazo de D+11, que nem o Antônio comentou. Para investir nesses fundos através do aplicativo do Nubank, eles têm um aporte inicial baixo, né? Então o Nu Reserva Imediata é a partir de R$1, né? A partir de R$1 já dá para investir nesse fundo reserva imediata. Já o Nu Reserva Planejada, ele tem um valor um pouco maior. Então é a partir de R$500 para começar a investir nesse fundo, tá? A ideia do Nubank é que sejam fundos acessíveis aí, né, para a maioria do mercado, para a maioria dos seus clientes. Comentando um pouco sobre a taxa de administração dos dois fundos, o Nu Reserva Imediata é 0,3% ao ano e o Nu Reserva Planejada a taxa mínima é 0,5% e a máxima é 0,7%, sendo que a taxa de performance é somente para o Nu Reserva Planejada, que é 20% acima do 100% do CDI. Isso aí. Então, pessoal, como a gente pode ver, esses fundos eles têm uma taxa de administração considerada baixa, né, Antônio? Quando a gente olha para a média do mercado aí de fundos de renda fixa, dá para dizer que é uma taxa aí bem competitiva. É, né? bem tranquilo, assim, não vai ter muitos custos, né, e não vai prejudicar a rentabilidade em si do investimento, né? Isso aí. Ponto positivo aí para os fundos do Nubank. Pessoal, então como esses dois fundos são fundos de renda fixa, eles têm como objetivo, né, o benchmark desses fundos é o CDI. Então o objetivo deles no médio e longo prazo é superar o CDI. Aqui no blog do Nubank, mais para o final, tem uma tabela resumo onde a gente consegue ver as diferenças desses fundos. Então agora, para não restar dúvida aí, vamos fazer essa análise comparativa, tá? O Nu Reserva Imediata, então como vocês viram, ele é um fundo de renda fixa, ele tem um investimento inicial a partir de R$1, um baixo risco e a liquidez em D+0. Já o Nu Reserva Planejada, ele é um fundo de renda fixa crédito privado, então ele vai ter uma exposição maior a títulos de crédito privado. Investimento inicial de R$500, também é considerado um fundo de baixo risco aqui pelo Nubank, e ele tem uma liquidez em D+11. Um ponto que eu gostaria de comentar aqui é que quando a gente olha para esses fundos, os dois são classificados pelo próprio Nubank como fundos de baixo risco. O ponto é que como esses fundos estão expostos, além de títulos públicos, né, eles estão expostos a títulos a crédito privado, alguns títulos que estão dentro da carteira pode conter um certo grau de risco, né, por ser debêntures, etc., tem risco de crédito, risco de liquidez. Então, mais para frente a gente vai analisar as carteiras desse fundo, mas só queria fazer esse comentário agora.
Bom, a tabela de imposto de renda para ambos os fundos, tá? Ele segue a tabela regressiva, então até 180 dias é 22,5%, de 181 dias a 360 é 20%, de 361 dias a 720 dias é 17,5% e acima de 721 dias é apenas 15%. Então, podem ver que quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menor vai ser a alíquota de imposto na hora do resgate. Então agora vamos analisar um pouco da performance para entender se os fundos do Nubank estão performando bem, estão tendo bons rendimentos desde que eles começaram. Vamos começar aqui com o fundo Nu Reserva Imediata. A gente está utilizando a plataforma grátis do Mais Retorno para fazer essas análises, tá? Quando a gente olha aqui o retorno do fundo Nu Reserva Imediata, ele começou ali no início de 2022, ele está nesse gráfico representado pela linha verde e a linha em azul é o CDI. A gente pode ver que até o início de 2023 ele vinha batendo, né? Ele vinha superando o CDI. E agora, no início de 2023, ele teve alguns problemas, né? Porque ele estava exposto a debêntures das americanas e teve uma pequena queda aqui. E a gente consegue ver que na performance dele acumulada até agora, né? Até março de 2023, ele está com uma performance abaixo do CDI. Na tabela de rentabilidade a gente consegue ter essa visão mais clara, né? Então a gente vê aqui que ao longo de 2022 ele vinha superando o CDI, claro, teve 2 meses ali abaixo do CDI, mas ele conseguiu fechar o ano com 108% do CDI e 2023 que ele apresentou uma queda em janeiro, fevereiro e março, até agora ele não vem batendo o CDI nesses meses iniciais. E um ponto que nos chamou bastante atenção e foi muito comentado na mídia e tudo mais, é que devido a essa queda, né, teve vários clientes do Nubank que viram que o seu investimento, que a sua reserva de emergência ficou negativa no início de 2023 e muitas pessoas resgataram seus recursos desse fundo. Esse fundo no início do ano, ele tinha mais de 1.300.000 cotistas e agora, depois dos resgates, né, em março, já está com 996.000 cotistas, então teve uma redução aí expressiva do número de cotistas. O patrimônio do fundo também reduziu bastante. No início do ano, tinha mais de 2,4 bilhões investido nesse fundo e agora em março já está ali na casa de 1,5 bilhões. Né? Então teve um volume grande que foi resgatado pelos clientes que se assustaram quando viram o saldo, né, do seu fundo imediato, né, do seu fundo de reserva de emergência negativo. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque parte dos recursos do fundo estão alocados em debêntures. A gente vai dar uma olhada na carteira do fundo agora para te explicar melhor. Bom, analisando um pouco a carteira do fundo, tá? Observamos que 36%, né, 36,83% do fundo, tá? Está alocado em operações compromissadas, 21,04% está alocado em títulos públicos, 28,02% em debêntures, e aqui que chama a atenção nossa, ok? Porque por se tratar de um fundo de reserva imediata, ou seja, um fundo que não deveria sofrer tanto com volatilidade e nem por um risco, né? Visto que ele é um fundo de curto prazo, chama a atenção que praticamente quase, né, 30% do fundo está alocado em debêntures, né? E depois a gente vai dar uma analisada, né, em quais debêntures foram alocadas, né? Acho que esse ponto que o Antônio comentou é muito importante, porque quando a gente vai investir a nossa reserva de emergência, a gente busca ativos seguros que tenham liquidez e uma boa rentabilidade. Talvez aqui foi o erro da gestora, né, do Nubank, ter alocado um percentual tão expressivo em debêntures quando era um fundo de reserva de emergência. Vamos dar uma olhada aqui nas debêntures. Analisando as maiores posições, né, de debêntures que o fundo está alocado, a gente percebe que 2,47% está alocado nas debêntures da Ômega, 2,34% das debêntures da Qualicorp, né, 2,04% nas debêntures da Smart Fit. Mas o que na verdade, né, o que chama a atenção é os 1,65%, tá, de debêntures que estão alocados nas americanas, tá? E o que foi responsável, né, por essa queda abrupta, né, na cota do fundo e um rendimento negativo, né, para os cotistas do reserva imediata, né, Matheus?
porque até por causa do risco de crédito, né, que as americanas sofreu. Isso aí. Então, pessoal, fica o alerta para vocês que têm recurso, que têm a sua reserva de emergência nesse fundo, avaliem se faz sentido manter a sua reserva de emergência num fundo com essas características. No nosso serviço de consultoria de investimentos aqui na Musa Capital, nós buscamos, óbvio que a gente precisa analisar o perfil de cada cliente, mas a gente busca produtos que tenham um risco menor para alocar a reserva de emergência dos nossos clientes, né? Então, em fundos que vão ter uma parcela maior ou praticamente 100% em títulos públicos, CDBs de grandes bancos ou diretamente no Tesouro Direto. Então, fica o alerta aí para quem deixa a sua reserva de emergência nesse fundo do Nubank. Beleza, vamos analisar o próximo. Vamos agora para o Nu Reserva Planejado. Olhando aqui agora o rendimento, o desempenho até agora do fundo Nu Reserva Planejada. A gente vê aqui que esse fundo ele começou em 2022, na metade do ano, então ele é um pouco mais recente. E lembrando, ele é um fundo de crédito privado, então ele é um pouco mais arrojado que o fundo Nu Reserva Imediata. A gente consegue ver aqui que ele é representado pela linha verde e o CDI pela linha azul. E que ao longo de 2022 ele vinha superando o CDI com certa folga, né? Então a gente olha o gráfico aqui ao longo de 2022, ele sempre superando o CDI e da mesma forma como aconteceu no fundo no reserva imediata, no início de 2023 ele passou a ter algumas quedas, né? Devido a também a sua exposição em debêntures. Ele fechou o ano de 2022 com 137% do CDI, então né, um bom desempenho aí batendo o CDI. E até agora, no ano de 2023, ele está com a cota negativa, né? Então ele está menos 1,93 até agora em 2023. Lembrando que esse é um fundo de médio e longo prazo. Então passa a ser um pouco mais aceitável, né? A gente ter essas volatilidades porque ele é um fundo de médio e longo prazo. Então, eventualmente, vale a pena a gente correr um pouquinho mais de risco para ter mais retorno no longo prazo, tá? Então, isso é um ponto interessante. Sempre que você for investir, é entender qual que é o objetivo daquele fundo. É um fundo de curto, de médio ou de longo prazo? Vamos analisar a carteira, né, do Nu Reserva Planejada, tá? Então, como está passando aí na tela de vocês, um fundo, tá? O Nu Reserva Planejada, 98,79% do fundo está investindo em outros fundos. Então, isso é importante destacar que o outro fundo é o Nu Yield, que é um fundo de crédito privado e de renda fixa, que a gente também vai analisar a carteira, né, visto que a maior parte do patrimônio do Reserva Planejada está nele, né? Isso aí. Vamos olhar a carteira então do Nu Yield. Como ele é um fundo pensando no médio e longo prazo, né, e como ele também faz parte da categoria de crédito privado, então ele vai estar mais alocado, né, em ativos que têm um pouco mais de risco, mas que serão compensados com a rentabilidade. É isso aí, pessoal. Acho que o que o Antônio está destacando aqui a gente consegue ver nesse comparativo, quando a gente olha esse fundo para o fundo anterior, que esse é um fundo que está tomando mais risco, né? Tem ativos de longo prazo e ele está tomando mais risco. Beleza. Então, já passamos as duas carteiras aqui, a gente conseguiu ter uma visão geral desses dois fundos. Agora a gente quer mostrar para vocês um comparativo de rentabilidade desses dois fundos. Então aqui nesse gráfico a gente tem o Nu Reserva Planejada representado pela linha vermelha, o CDI pela linha azul e o Nu Reserva Imediata pela linha verde. Então, como a gente já tinha visto, esses fundos eles vinham superando o CDI em 2022, o Nu Reserva Planejada com uma rentabilidade ainda maior, mas no início desse ano, como a maioria dos fundos de crédito privado caíram, né, devido principalmente à exposição a debêntures das americanas. O fundo Nu Reserva Imediata, ele caiu menos, porque ele é um fundo mais conservador, tinha uma exposição menor, mas ainda assim está abaixo do CDI. Quando a gente olha para frente, né, quando a gente olha para o médio, longo prazo, eu acredito que devido à estratégia desses fundos e os ativos que eles estão expostos, esses fundos devem recuperar e devem voltar a bater o CDI no médio e no longo prazo. O alerta que eu deixo aqui, como a gente já tinha comentado, talvez o fundo Nu Reserva Imediata não seja a melhor opção para a sua reserva de emergência. Caso você queira contar com o nosso serviço, conhecer melhor o nosso serviço de consultoria de investimentos, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. Se inscrevam no canal e comentem que tipo de vídeos e sugestões, né, que vocês gostariam de ver aqui no canal da Musa Capital. Isso aí, pessoal. Vídeo todas as segundas e quintas novos aqui no nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal.